Você que pode, fique de pé, estenda suas mãos, vamos orar pela serva do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor já realizou nesta noite. Pai, agora vamos ouvir a tua palavra. Seja a tua filha, usa ela, Espírito Santo do Senhor. Fala conosco, Pai. Nós pedimos ao Senhor que repreende toda maldade, todo espírito do mal contra a vida dela, e que ela tenha liberdade para falar aquilo que assim o Senhor determinar. Não é aquilo que nós queremos ouvir, é aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Usa tua filha no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, Pai do Senhor. É grande alegria, né, que eu retorno a esta família, família de Deus, a família abençoada. É muito gostoso, né, a gente poder compartilhar de várias famílias, porque sabemos que um dia estaremos no mesmo lugar. Amém? Amém. Essa é a nossa esperança. Então precisamos crer, né, e buscar o Senhor para que isso aconteça em nome de Jesus. E o Senhor, Ele tem falado muito no meu coração no livro de Efésios. Glória. E eu quero até incentivar os irmãos, depois em casa, que vocês procurem estudar o livro de Efésios. Porque eu vejo que o livro de Efésios, para os dias atuais, gente, é algo assim tremendo. A igreja hoje precisa viver Efésios. Então nós precisamos despertar, porque muitos estão dormindo, muitos estão adormecidos, muitos estão anestesiados, não têm sentido ou buscado a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes vem para a igreja no intuito de receber algo, de querer algo, mas não tem servido a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E nós precisamos disso em nome de Jesus. Eu queria ler com os irmãos aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O Senhor possa falar poderosamente ao seu coração, e que essa palavra ela venha trazer, né, mudança em nós. É isso que é a intenção do Senhor. A palavra ela precisa trazer mudança, ela precisa trazer transformação em nossas vidas. E aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu queria que a igreja repetisse esse versículo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Por que eu pedi à igreja que repetisse esse versículo? Eu acho esse versículo tremendo, eu acho esse versículo algo
sobrenatural. E às vezes a gente lê a Bíblia com uma forma tão natural, e nós não podemos ler a Bíblia de forma natural, nós precisamos ler a Bíblia de forma sobrenatural, buscando revelação. Pedindo o Espírito Santo, Senhor, traz revelação para nós, do que a tua palavra quer nos dizer. E o Senhor, quando ele diz aqui, né, que ele ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que é isso? Que poder é esse? Que graça é essa? De podermos reinar com Cristo, de podermos estar movendo o mundo espiritual. Hoje eu vejo que a maioria dos crentes tem vivido uma vida natural. Nós temos vivido à mercê deste mundo. Nós temos vivido diante das nossas necessidades e não diante da vontade de Deus. Nós precisamos despertar como igreja. A igreja está esfriando. Isso é um sinal da volta de Jesus. E nós como igreja precisamos despertar para isso. Nós precisamos atentar por tudo aquilo que a palavra diz para nós. Eu não tenho que viver aquilo que o mundo me diz, aquilo que o mundo está vivendo, no curso deste mundo. Mas eu preciso viver no curso do que a palavra me orienta e me ensina. E nós precisamos estar diante disso. Então, quando eu estou em Cristo, eu não posso estar morta espiritualmente. Eu não posso. Não posso. Eu tenho que viver com o Senhor. Eu tenho que viver reinando com o Senhor, estendendo o reino dos céus para a terra. Eu preciso ter ações que vão despertar outras pessoas para esse reino. Eu preciso agir, eu preciso mover, eu preciso ser uma pessoa que seja diplomata de Cristo, que seja testemunha de Cristo aqui nessa terra. Então é algo tremendo. Na versão internacional diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Almeida, revista e atualizada, diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A James, atualizada, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu amo essa versão do James, porque eu acho que realmente é uma entronização. É algo que nós precisamos entender, que eu preciso reinar com Cristo. Mas como que eu reino com Cristo? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que sentar lá no trono com Ele. Não, o que Deus está dizendo? Olha, venha, estenda o meu reino aqui nessa terra. Venha, haja como homens e mulheres cristocêntricos. Venham e hajam conforme aquilo que a palavra nos ensina. Então, essa palavra ela nos diz que a nossa união com Cristo, né, ela faz com que a posição do Senhor ela seja exaltada através das nossas vidas. Porque eu vou testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer. Eu vou testemunhar daquele Deus que pode todas as coisas. Um Deus sobrenatural. Um Deus que é alcançável. Um Deus que está disposto a ter comunhão comigo e com você. Então eu preciso pregar esse Deus, para que Ele venha, né, triunfar, para que Ele venha agir através das nossas vidas, para que o poder dEle seja exaurido de nós. Nós precisamos exaurir, ou seja, emanar esse poder e buscar mais, e emanar esse poder e buscar mais. Esse tem que ser a nossa atitude de filhos. Então, nesse capítulo, Paulo ele inicia o capítulo descrevendo a condição anterior de todos os crentes, de todos nós, eu e você, fazíamos parte deste mundo. Nós éramos pecadores deste mundo, não reconhecíamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a partir do momento que eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, a minha vida tem que ser mudada. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma vida aonde eu venha viver espiritualmente e não viver somente naturalmente neste mundo. E às vezes a gente depara, né, com a igreja fraca, uma igreja desanimada, uma igreja onde não existe poder de Deus, uma igreja onde não há cura mais, onde o profeta não fala mais. E nós precisamos despertar para isso. Algo tem que acontecer aonde quer que colocarmos os nossos pés.
algo sobrenatural precisa acontecer. Glória. Deus está disposto a mover, mas depende de mim e de você. Depende do nosso entendimento, da nossa busca, da nossa entrega. Isso é algo que nós precisamos ter o entendimento que o Senhor Ele quer fazer em mim e em você através de nós, no nome de Jesus. Então, a salvação é pela graça. Deus, por sua graça e misericórdia, nos vivificou. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. É tão interessante, irmãos, porque o que eu observo? Às vezes, muitos param na salvação. Levantam a mão, aceitam Jesus, já batizei, estou rolado numa igreja, amém, glória a Deus, está tudo muito bom. Será que é só isso que Deus requer de nós? Eu falo que qual que é o plano eterno de Deus para a minha vida e para a sua, você sabe? Qual que é o plano eterno de Deus? Não é a salvação, não. A salvação é um meio para alcançar esse plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é sempre os filhos semelhantes a Jesus. Filho obediente até a morte e morte de cruz. Será que se hoje houver uma perseguição no nosso país, se for colocado aí uma faca na nossa garganta, ou você nega Jesus e você não morre, ou você confessa Jesus e morre, qual seria a minha e a sua atitude diante disso, diante da perseguição? Então nós precisamos atentar para isso. Precisamos ter um entendimento até que ponto a minha fé vai, até que ponto eu sirvo a Deus, até que ponto eu reconheço o poder de Deus na minha vida. Muitos voltam para trás. Já vi mães negarem o Senhor porque o filho morreu nas drogas. Já vi mulheres perderem os maridos e negarem Jesus e voltarem para trás, dizendo que Deus não faz, Deus não pode. E nós, como que está a nossa alma diante do Senhor? O que você tem buscado em Deus? Como que você tem reagido diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da doença, da enfermidade? Como você tem reagido? Você tem dependido do Senhor? Porque está chegando épocas, irmãos, que a nossa dependência ela tem que ser 100%. 100%. Eu não vou mais, eu não dependo de médico, não. Quando eu vou ao médico, eu oro ao Senhor. Deus vai na minha frente, prepara aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, eu não quero nada que o homem venha me oferecer, mas eu quero o que o Senhor tem para me oferecer. E Deus faz algo assim sobrenatural. Sobrenatural. Deus prepara pessoas para cuidar de mim da maneira como Ele quer. E não da maneira como aquela pessoa quer ou eu quero, mas da maneira que Ele quer. Então Deus tem esse cuidado a partir do momento quando nós vivemos nessa dependência, quando nós colocamos a nossa vida nele. Eu preciso colocar minha vida nele, porque se a minha vida não estiver nele, se eu não permanecer nele, sem mim nada podeis fazer, não é o que ele diz? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, a tribulação ela vem para que você seja regimentado na sua fé, para que você seja arregimentado na palavra, que você venha buscar, que você venha ver o poder desse Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E a posição celestial, fomos ressuscitados por Cristo e assentados com Ele nos lugares celestiais. Está lá em Efésios 2,6 que nós lemos. Então essa posição nos céus, em união com Cristo, é a base para a autoridade e a vida vitoriosa que os cristãos experimentam, o que pode ser interpretado como reinar em um sentido espiritual e posicional. Como que você é no seu trabalho? Você faz a diferença? As pessoas veem Jesus através de você? Como que você é na sua casa? Você entra em desespero nos momentos difíceis? Qual que é a sua reação? Qual que é a sua ação diante dessas situações? Porque, irmãos, o Senhor está em todo lugar. A palavra diz que os olhos deles estão postos sobre a terra. Ele está vendo tudo. Ele sabe do que você tem vivido. Ele sabe do que você tem passado. Ele tem colhido as lágrimas dos seus olhos.
Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que antes das palavras chegar aos nossos lábios, Ele sabe o que nós vamos dizer. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus é um Deus de poder, um Deus de graça, e esse Deus, Ele está disposto a agir em nossas vidas. E diante disso, o Senhor tem o quê? Ele tem uma identidade, Ele tem um propósito para as nossas vidas. É viver na plenitude da identidade que o cristão tem em Cristo, com ousadia e propósito. Lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha que tremendo! Nós somos sacerdócio real, uma nação santa. Se somos sacerdócio real, precisamos agir como a realeza age. Eu sou rica, eu sou dona do ouro e da prata, eu tenho tudo. Porque o Senhor é um Deus que tem. Eu não tenho que ser aquilo que o mundo diz, mas eu preciso compreender. O que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele. Todas as coisas. E eu tenho obtido todas as coisas nele? Eu tenho caminhado pensando e agindo dessa forma? Eu tenho vivido diante das circunstâncias do mundo? Como que eu tenho vivido? É algo que eu preciso entender. Se você está vivendo o propósito para o qual você foi criado por Deus, todos nós temos um propósito. Todos nós. E a partir do momento quando eu não vivo dentro desse propósito, eu não estou fazendo a vontade do Pai. Eu não estou vivendo segundo aquilo que a Bíblia diz que eu preciso viver, que é negar a si mesmo. Será que nós temos? Eu falo que o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo Jesus já venceu por nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque dizer não para mim é difícil. Negar as minhas vontades é difícil. Mas eu preciso negar. Todo momento, a todo instante. Glória a Deus. Precisamos viver segundo os padrões da palavra. Luta espiritual envolve um conflito constante entre os princípios do mundo e os princípios do reino, exigindo uma luta contínua e a renúncia das vontades próprias. Então é renunciar. É renunciar o tempo todo. Eu não tenho que fazer minha vontade. Qual que é a vontade do Senhor? O que é que o Senhor deseja de mim? Eu tenho andado diante do propósito? Eu tenho pregado o Evangelho? Eu tenho plantado frutos? Eu tenho colhido frutos? Plantado a semente para colher frutos? Mateus 16, do versículo 24 ao 25 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse trecho bíblico enfatiza que seguir Jesus requer abrir mão do ego, dos desejos pessoais, para buscar a vontade divina. Olha que maravilha. Então eu preciso negar. Eu preciso estar dentro desse propósito. A minha vida precisa se perder no Senhor. A minha vida precisa ser entregue totalmente ao Senhor. Não é só, muitas vezes a gente chega diante do Senhor: não, Senhor, cuida da minha área financeira porque está difícil. Mas a minha área amorosa está tudo bem, só deixa do jeito que está. Mas a minha área financeira o Senhor precisa mover. É assim que Deus age? Deus fica em cima do muro? Não. Deus, quando Ele não faz pela metade. Deus, Ele faz na plenitude. Ele faz completo. E Ele quer a nossa vida nessa completude, de entregar 100%. Tudo que sou, tudo que tenho, precisa ser entregue ao Senhor. Serviço e humildade. Reinar significa servir, amar e cooperar. Refletindo o exemplo de Jesus, que se tornou rei por meio do serviço humilde. Em vez de buscar poder ou status mundanos,
os fiéis entendem que reinar é servir. Isso se manifesta em gestos de bondade, voluntariado, disposição para ajudar os outros em casa, no trabalho e na comunidade, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós precisamos servir. Nós precisamos tomar Jesus como exemplo nesses momentos difíceis, né? Eu falo que o Natal para mim é um dia qualquer. Para mim é um dia qualquer. Assim, antes de eu me converter, eu já não era muito fã do Natal. Alguns traumas. Mas quando eu me converti, o que eu percebi? As pessoas vivem o ano todo de cara virado para o outro. Quando chega no Natal, todo mundo com sozinho falso, querendo fazer comunhão, né? Comer junto, beber junto. Não ajuda ninguém, não ator. Aí quando chega no Natal, quer ajudar alguém. Como se aquela pessoa só comesse no Natal. Então, o Natal é o quê? Nada mais é do que um comércio que foi inventado, né? Não sei se vocês já fizeram estudo sobre o nascimento de Jesus, mas a data que Jesus nasceu foi mais ou menos entre abril e maio. Então não foi na época de dezembro. Dezembro é uma data criada, né, por pessoas que não têm um entendimento e buscaram colocar o comércio aí para arrecadar dinheiro. E também a questão espiritual, né, irmãos? Porque tem tudo a ver. Se você for estudar, né, o estudo sobre o Natal, você vai entender o porquê que existe o Natal. Então, nós como igreja, nós precisamos ajudar o tempo inteiro. É de janeiro a dezembro. Eu preciso ser um instrumento na vida das pessoas. Eu preciso ajudar em todo sentido, seja material, seja espiritual, seja uma ajuda amorosa. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, ela quer ali uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Eu tenho que chegar e dar essa palavra de ânimo, mostrar que aquela pessoa ela pode vencer as suas dificuldades. Então nós como igreja precisamos fazer a diferença. Mateus 23, do 11 ao 12 diz: o maior entre vós será o servo de todos, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, Jesus ele se humilhou. E quem somos nós para não humilhar? Amor ao próximo. O princípio do amor ao próximo é central. No dia a dia, isso envolve tratar todas as pessoas com respeito e compaixão, independentemente de suas diferenças, e buscar ativamente o bem-estar dos outros. Como tem sido na sua casa? Como tem sido o seu tratamento com seus pais, com seus irmãos, com os filhos, filhos com os pais? Como é que tem sido? É algo que a gente precisa perguntar todo dia. Como é que eu tenho feito a diferença? Eu tenho demonstrado realmente esse amor? Porque é muito fácil, irmãos, dizer eu amo. A mesma coisa é fácil dizer para Jesus eu amo. Quando, né, Pedro foi ali incomodado por essa pergunta, por 3 vezes, porque para o judeu o terceiro já é o máximo. Mas o que ele estava querendo dizer com aquilo ali? Você só me ama se você fizer a minha vontade. Você só me ama se você agir segundo aquilo que eu estou te ensinando, segundo aquilo que eu estou te mostrando. Então eu preciso agir. 1 João 4, do 7 ao 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não precisa haver amor. Se você não tem amor no seu coração, você está negando a Cristo. Às vezes a gente acha que negar a Cristo é só dizer que não quer Jesus como Senhor e Salvador. Não. As nossas atitudes também podemos negar a Jesus. Quando nós não agimos segundo, né, a vontade dele. O perdão, praticar o perdão é um grande desafio diário. Os membros buscam liberar o perdão para si mesmo e para os outros, superando ressentimentos e promovendo a reconciliação. Vocês já viram crente dentro da igreja falar que não perdoa, que tem mágoa, que tem rancor de alguém? Essa pessoa precisa de libertação. Ela precisa converter o coração dela. Porque, irmãos, eu falo que o perdão
é como uma bomba de Hiroshima no inferno. O diabo ele não quer que você perdoe. E quando você dá lugar, ele vai alimentando esse rancor, essa mágoa. A Bíblia fala em Hebreus que é como uma raiz de amargura, ela vai criando raízes. E somente o poder de Deus para poder arrancar isso dentro de nós. O perdão é algo essencial na vida do cristão. Nós precisamos perdoar, independente de quem seja, ou como foi o que aconteceu, independente se você tem razão ou não, perdoe. Perdoe, porque isso vai te fazer bem. Efésios 4:32 diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, se o Senhor nos perdoou, precisamos perdoar. 70 vezes 7, todo dia, viu, irmão? Todo dia, 70 vezes 7. Já pensou o que é isso? É muita coisa. Integridade e ética no trabalho. A crença de que Cristo deve reinar em todas as áreas da vida significa que os membros se esforçam para ser honestos, diligentes e justos em seus empregos e negócios, sendo um testemunho de sua fé através de sua conduta profissional. Irmãos, isso aqui é muito triste. Eu conheço crente que rouba dentro do trabalho. Rouba dentro do trabalho. Conheço crentes que mentem, que enganam. E eu te pergunto para você, até onde vai isso? Até onde essa pessoa, ela está achando que ela não engana nem o homem. Porque o homem sabe, o homem vê. Como que vai enganar até Deus, que tudo vê? Então, isso aqui é algo sério. Antigamente, os empresários, quando falavam assim, fulano é crente, e na hora ele falava, não, pode mandar que eu quero me contratar, porque crente eu quero na minha empresa. Hoje não, hoje está sendo o contrário. Quando diz que é crente, não quer nem saber. Por causa de quê? Mau testemunho. Porque as pessoas não têm vivenciado essa integridade, essa ética. Sabia que a ética ela é imprescindível na nossa vida, a ética familiar, ética profissional, ética da igreja. Existe a ética dentro da igreja. E eu preciso agir em conformidade com essa ética. Porque eu estou contrariando a palavra. Porque o Senhor falou que nós devemos respeitar a lei dos homens. Então eu preciso respeitar também a lei da terra. Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então tudo que você fizer, tudo, a comida que você está fazendo, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. A roupa que você está lavando, é como se você estivesse lavando para o Senhor. Lá no seu trabalho, seja qual a profissão que você tiver, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Quando a gente faz dessa forma, a gente acaba saindo com excelência. A gente faz coisas que até a gente duvida a gente mesmo. Fala, nossa, foi eu que fiz isso aqui, não dá nem para acreditar. Por quê? Porque você fez como se fosse para o Senhor. Você faz com dedicação, você faz com amor, e você vai ter um resultado excelente. Oração e meditação. A vida diária ela é permeada por momentos de comunicação com Deus, seja em orações pessoais, leitura da Bíblia ou meditação, buscando orientação para as decisões cotidianas. Você faz isso? Você tem uma vida diária com o Senhor? Você busca o Senhor, independente do que você está vivenciando? Você tem esse momento de comunicação com o Senhor, de leitura com a Bíblia, de meditar na palavra, de ouvir a voz do Senhor? Porque eu vejo que o crente às vezes só abre a Bíblia quando está na igreja. Às vezes no domingo, olha lá. Chega em casa, encosta a Bíblia e fica lá encostado. A Bíblia, ela deve ser lida todos os dias, a todos os momentos. Lá em Salmo 19,14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, eu preciso estar na presença do Senhor, a todo instante, a todo momento. Educação na fé. A fé é vivida em família, com os pais educando os filhos nos princípios cristãos e a comunidade da igreja oferecendo suporte e ensinamento para todas as idades. Então, se eu fui salvo em Cristo Jesus, se eu tenho o privilégio de reinar com Cristo, eu preciso ensinar minha família aquilo que o Senhor tem me ensinado.
Eu preciso educar os meus filhos, né? Agora meus netos. Eu tenho que educar os meus netos na presença do Senhor. Eu preciso ensinar a palavra para os meus netos. Deuteronômio 6, do 5 ao 7 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a palavra de Deus ela precisa ser ensinada, ela precisa ser dita, ela precisa ser falada, ela precisa ser proferida, para que ela seja o quê? Inculcada. Hoje, infelizmente, muitos filhos estão sendo educados, né? Antigamente era na televisão, hoje mais é na mídia, é no celular. Eu trabalho numa escola, você acredita que tem crianças lá? Tem crianças lá que estão tendo reações de tela. Ela começa a ficar nervosa, fica agitada, porque não tem a tela. E aí ela não quer ficar na escola, ela quer ficar em casa, porque em casa ela tem a tela para poder ficar na frente dela. Então isso é sério. Então eu tenho ensinado a palavra, eu tenho dado lugar para que o Senhor haja através da palavra, na minha casa, na minha família. Generosidade. A caridade e as obras de justiça social são vistas como ações essenciais da igreja. Os membros praticam a generosidade através de doações de tempo e recursos para ajudar os necessitados e a pregar o Evangelho. Lá em Atos 20:35 diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que em receber. Então precisamos ter um coração generoso, precisamos agir como Jesus agiu aqui nessa terra, né? Jesus ele foi contra o curso deste mundo. Os judeus esperavam um general, os judeus esperavam um soldado para guerrear a favor deles politicamente, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para vencer uma guerra espiritual, vencer uma religiosidade. Então nós precisamos crer nisso. Comunhão, a participação ativa na comunidade da igreja, através de cultos, grupos de estudo, cursos, eventos sociais, fortalece a unidade e o apoio mútuo entre os irmãos na fé. Lá em Hebreus 10, 24 e 25, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam de mim. Então, em essência, viver e reinar em Cristo dia a dia significa permitir que os ensinamentos e o caráter de Jesus Cristo governem suas ações, pensamentos e relacionamentos. Os irmãos estão entendendo? Amém. Nós precisamos, para reinar com Cristo, tudo isso que eu estou lendo aqui é necessário, irmãos. Eu não tenho que ser simplesmente uma visitante de igreja, aceitei Jesus, amém, glória a Deus, estou salva, se dando o resto. Não. Precisa haver mudança, precisa haver compactuar com aquilo que Cristo pregou, compactuar com o sacrifício dele para nós. Por que Jesus sacrificou? Por que Jesus morreu no meu e no seu lugar? Foi para que trouxesse vida em abundância, para que nós pudéssemos sentar nesses lugares celestiais e reinar juntamente com Ele. O Senhor também nos deu autoridade espiritual, implica exercer a autoridade espiritual ligando e desligando na terra, através da palavra de Deus. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Será que nós cremos nessa palavra? Nós precisamos crer. Nós precisamos ter um entendimento que essa palavra ela é verdade. Eu tenho que exercer autoridade. Na minha casa o diabo não pode pisar. Na minha casa o diabo não pode aprontar. Porque a presença do Senhor se faz através da minha vida, através da sua vida. E somos autoridade como igreja. Nós não aceitamos o agir do inimigo. Nós não podemos aceitar. E nós temos que ser soldados, adestrados para a peleja. Eu preciso
adestrada, eu preciso estar regimentada, eu não posso dormir, eu não posso cochilar. Eu preciso estar atenta a tudo que... Aí existe a questão espiritual. Será que meus olhos estão abertos para ver o mundo espiritual ou só estou vendo o mundo natural? Para você exercer essa autoridade, você precisa enxergar o mundo espiritual. Você tem discernimento, por exemplo, onde há às vezes um conflito, e aí você fica lutando contra o homem. O diabo está ali investindo naquela vida e você está lutando contra o homem. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. E quantas vezes nós debatemos e lutamos com a carne? Eu preciso enxergar este mundo espiritual. Plenitude e paz. Reinar em vida é ter paz com Deus, é viver uma vida plena em todas as áreas, com foco na espiritualidade, não apenas na prosperidade financeira. É isso que está acontecendo com a igreja. A igreja hoje não tem tempo mais de pregar o evangelho, de fazer a obra. Eu tenho 2 empregos, eu trabalho de 7 da noite às 7 da manhã às 7 da noite, eu não tenho tempo. Por quê? Irmãos, trabalhar é justo, a Bíblia orienta que devemos trabalhar. Mas tudo em excesso não é bom. Tudo em excesso faz mal. Eu conheço crente que trabalha em 2, 3 empregos. Eu te pergunto, para que tudo isso? Será que vai levar alguma coisa no caixão? Quando partir? Nós precisamos ter um entendimento. Peraí, é isso que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor tem para mim? Eu estou dentro desse propósito? Eu estou dentro dessa vontade do Senhor? Nós precisamos orar, irmãos. Orar e buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu esteja neste lugar ou não? Aonde quer que o Senhor quer que eu vá? Todo dia eu faço isso. O Senhor abriu a porta para mim numa escola. E aí, eu tenho sentido assim, muito prazer estar ali naquele lugar. E Deus me trouxe muita coisa que aconteceu naquela escola, que Ele permitiu eu estar ali por causa de tudo que aconteceu no passado. E eu quero até, agora, essa semana ou na outra, né? Porque essa semana eles não vão lá. Eu quero levar um óleo, eu quero ungir aquela escola toda. Porque foi feito um trabalho de macumbaria dentro da escola. E Deus me trouxe essa revelação. Deus usou uma pessoa para trazer isso para mim. E eu acho que a diretora não sabe. E Deus tem feito com que ela me veja diferente. Tudo que ela vai fazer, ela tem que pedir conselho para mim. Tudo que ela vai fazer, ela chega em mim para conversar. Olha para você ver como é que Deus faz com a vida da gente. Nunca vi a mulher, conheci esse ano. E ela tem essa intimidade comigo, de contar da vida dela, de contar das situações que ela vivenciou dentro da escola, das pessoas que vivenciam, né, coisas que não são boas dentro da escola. Toda para você ver como que Deus me colocou ali como autoridade. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar os braços e só contemplar? Não, eu preciso guerrear, eu preciso ser esse instrumento, eu preciso testemunhar, eu preciso agir em cima daquilo a qual foi o propósito de Deus estar naquele lugar. Em tudo Deus tem um propósito. Nós não temos vida aleatória, não podemos viver achando que a minha vontade está sendo feita. Não! Se Deus te levou para algum lugar, porque existe um propósito, você precisa buscar um entendimento, discernimento para esse propósito, em nome de Jesus. Então, plenitude e paz. Então é reinar, é ter paz com Deus, viver uma vida plena, em todas as áreas da nossa vida, independente do que você está vivendo. Lá em Colossenses 1, do 19 ao 20, diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, como se preparar para reinar? Primeira coisa, nós temos que arrepender todo dia e converter todo dia. Todo dia. O processo começa com esse arrependimento e conversão, que transformam a vida e levam um novo eu. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados de vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Então, será que todo dia eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então, infelizmente nós pecamos por causa disso aqui, ó, da carne, do eu. Então nós precisamos pedir perdão todo dia. Viver na presença de Cristo. Aquele que deseja reinar com Cristo no céu deve ter Cristo reinando em si na terra. Em João 15, do 4 ao 5 diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós são os ramos. Então precisamos permanecer, irmãos. Quando diz permanecer aqui, é para permanecer no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, na prática da palavra, na obediência da palavra. Eu preciso permanecer em Cristo. E aí, com isso, eu vou testemunhar e cumprir a missão. A igreja é chamada a proclamar a realeza de Cristo, fazendo discípulos em todas as nações e mostrando o reinado de Cristo através do testemunho da ação missionária. Lá em Mateus 28, 19 ao 20 diz: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu preciso caminhar sendo discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo. O discípulo de Jesus não faz a sua própria vontade. O discípulo de Jesus, ele busca fazer aquilo que o seu mestre fazia, que é tudo aquilo que está aqui no Evangelho. Eu preciso caminhar segundo os padrões da palavra. Então, em resumo, o Efésios capítulo 2 ensina que por estarmos em Cristo, os crentes são transformados de inimigos de Deus em sua família e sua morada, compartilhando de sua vida e posição exaltada, o que lhes confere uma autoridade espiritual e um propósito de vida sob a soberania de Cristo. Então, como é que Cristo, ele estende o reino dele aqui? Através de mim e de você, através das nossas ações. E aí, com isso, quando eu reino com Cristo, quando eu obedeço, quando eu faço tudo isso que eu li aqui hoje, o que vai acontecer? Eu vou reinar com Cristo no futuro. Vou permanecer fiel. Então, eu vou reinar com Cristo no futuro, que é o reino milenar. Algumas visões referem-se à participação dos fiéis em uma fase de reinar com Cristo durante o milênio, especialmente para aqueles que forem fiéis. Herança do reino. No futuro, os justos possuirão por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e reinarão com Cristo. E aí teremos o que? A soberania universal. Jesus reinará sobre todas as nações de forma incontestável em sua segunda vinda. Colossenses, do capítulo 1, 16 ao 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós, como igreja, precisamos permanecer fiéis, para que nós venhamos a reinar com Cristo no futuro. Porque não é somente salvação, irmãos. Precisamos caminhar, romper, sair desse lugar de comodismo, da inércia, da passividade. Você tem sido um instrumento, você tem exercido os dons para qual o Senhor te deu, você tem multiplicado aquilo que o Senhor tem te dado, ou você tem guardado esses dons, os talentos? Nós precisamos multiplicar, eu preciso caminhar, eu preciso romper. Eu não tenho que olhar para as circunstâncias, mas o meu olhar precisa estar voltado para o autor e consumador da minha fé. Eu tenho que entender que o Senhor está no controle da minha vida e da sua. É pela fé, o justo viverá pela fé. Eu não tenho que viver dependente daquilo que o mundo está pregando, daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo faz. Mas eu preciso viver dependente do que a palavra diz. Essa é a vontade do Senhor. Que
possamos ser crentes, fortalecidos, né? Que venham marcar, que venham revelar quem é Jesus. Amém. Né? Através do agir, do falar, do pensar. Que possamos ser crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa ser uma pessoa onde você colocar os seus pés. As pessoas vão te dizer, olha, você tem algo diferente. Você é diferente das outras pessoas. Por que você é diferente? Eu sou diferente porque eu tenho Jesus. Jesus é que reina minha vida. Jesus é que me direciona. E Ele também quer entrar na sua vida. Através disso, nós vamos ganhar vidas do Senhor. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer com que o Evangelho seja pregado. E eu seja realmente um discípulo do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você colocasse de pé nesse momento.